Minha querida, sente aqui comigo. Vou lhe contar uma história que carrego no peito há mais de 60 anos. É sobre uma menina que cresceu ouvindo que era a feia da casa, mas que descobriu algo muito mais importante do que beleza. Prepara um chá aí, que essa conversa vai ser longa. Deixe nos comentários seu nome e de onde me escuta. Eu adoro saber sobre vocês. Me chamo Esmeralda, tenho 81 anos e ainda lembro o cheiro de bolo de trigo que vinha da cozinha naqueles tempos. Mas também lembro das palavras que cortavam mais fundo que qualquer faca. Você é a feia da família, Esmeralda. Quem vai querer uma moça assim? Era minha própria mãe quem dizia isso, bem alto, na frente de quem quisesse ouvir. No adro da igreja, depois da missa de domingo, quando as comadres se juntavam para os mexericos. Na feira, entre uma compra e outra, enquanto eu carregava as sacolas pesadas. Em casa, quando recebia visitas, como se estivesse apresentando uma coleção. As duas filhas bonitas, o filho homem, a caçulinha delicada. E eu, a pedra no meio do caminho. Éramos 5 filhos naquela casa de madeira que rangia quando o vento batia forte. Ana e Beatriz, as duas mais velhas, eram mesmo bonitas como aquelas bonecas de porcelana que se vê em vitrine de loja cara. Cabelos sempre arrumados, vestidos sempre limpos, mãos macias que nunca conheceram calo. Depois vinha eu, a terceira, que segundo minha mãe, puxei para o lado errado da família. Em seguida, nascia Joaquim, o único menino, orgulho do meu pai e destinado aos grandes negócios da vida. Por último, chegou Isadora, a caçulinha, mimada como flor de estufa, que não pode nem sentir o vento. E no meio de todos esses, estava eu. A que acordava antes do galo cantar para buscar água no poço. A que sujava os pés na terra vermelha cuidando da horta. A que carregava minha avó adoentada no colo quando ela não conseguia mais andar sozinha. Era como se eu tivesse nascido para carregar o peso que os outros não queriam sentir. Desde pequena, aprendi que minhas mãos eram feitas para o trabalho pesado. Enquanto Ana e Beatriz se sentavam na varanda bordando flores em panos brancos, eu estava no quintal pendurando roupa no varal, sentindo o cheiro forte do sabão de coco misturado com o perfume da lavanda que crescia selvagem perto do tanque. Quando alguém elogiava as 3 moças mais bonitas da Dona Helena, minha mãe sorria orgulhosa e completava, sempre na mesma cantiga, 2 flores e uma pedra, a Esmeralda. Doía, minha filha. Doía como quando você pisa descalço num espinho, mas aprendi desde cedo a engolir aquela dor e transformar em força para continuar vivendo. O que mais incomodava a minha família, descobri com o tempo, não era nem meu rosto sem delicadezas, nem minhas mãos grossas de tanto trabalho. Era minha mania de me meter onde não me chamavam quando via injustiça acontecendo. Eu não conseguia ficar quieta vendo gente ser maltratada. Lembro de uma vez na feira, devia eu ter uns 15 anos, quando vi um comerciante acusar um velhinho de roubo só porque ele tinha encostado numa galinha sem querer. O homem estava tremendo de medo, tentando explicar que só tinha tropeçado, mas ninguém acreditava. Não pensei 2 vezes. Comprei a galinha com o dinheiro que tinha guardado para um pente novo e botei nas mãos trêmulas do idoso. Leve, seu, o senhor não deve vergonha a ninguém, disse bem alto para todo mundo ouvir. Voltei para casa debaixo de olhares de reprovação. Minha mãe me chamou de atrevida e sem vergonha. Meu pai disse que eu tinha língua solta demais para uma moça. Joaquim riu e falou que eu ia ficar solteirona por causa da minha mania de querer ser heroína. As irmãs balançaram a cabeça com pena de mim. Isadora nem ligou. Estava ocupada brincando com uma boneca nova. Mas sabe o que eu fiz? Dormi tranquila naquela noite, ouvindo o barulho da chuva na telha de zinco e sentindo o cheiro de terra molhada que entrava pela janela. Porque dentro do meu peito tinha uma paz que eles não conseguiam entender. A paz de quem faz o que é certo, mesmo quando todo mundo está olhando torto. Foi assim que cresci nesses primeiros anos, rejeitada no meio dos 5, mas com a consciência limpa e a cabeça erguida. Aprendi a encontrar beleza nas coisas pequenas, no dourado do pôr do sol que coloria nossa varanda toda tarde, no verde das folhagens que balançavam na brisa, no amarelo dos girassóis que eu mesma plantava no fundo do quintal.
E assim os dias iam passando, entre o trabalho pesado, as palavras duras e os pequenos momentos de alegria que eu catava como quem junta flores silvestres pelo caminho. Antes de continuar, preciso lhe contar direito como era cada um dos meus irmãos. Porque para entender o que aconteceu depois, você precisa conhecer quem eram essas pessoas que dividiram comigo aquela casa, mas que viviam em mundos tão diferentes. Ana, a mais velha de todos nós, era o espelho que minha mãe mais gostava de polir. Cabelos castanhos sempre presos com uma fita rosa, olhos claros que arrancavam suspiros dos rapazes na missa. Um jeito delicado de falar que parecia música. Ela aprendeu desde cedo a ser exatamente o que nossa mãe queria: obediente, calada, bonita. Passava as tardes bordando enxovais, sonhando com um casamento de véu e grinalda, enquanto nossa mãe já combinava visitas de pretendentes. Ana não trabalhava na roça, não carregava peso, não sujava as mãos. Ela era a joia da coroa. Beatriz vinha logo depois, e era diferente de Ana, mas igualmente protegida. Tinha os cabelos mais escuros, quase pretos, e uma risada fácil que conquistava qualquer um. Era mais falante que a irmã mais velha. Gostava de cantar enquanto arrumava a casa, sempre com aquele jeito alegre que fazia todo mundo sorrir. Nossa mãe vivia dizendo que Beatriz tinha o dom da simpatia, e que com aquele jeitinho dela não ia demorar para arranjar um bom partido. Beatriz ajudava na cozinha, mas só nas tarefas leves: peneirar a farinha, decorar os bolos, arrumar a mesa para as visitas. Nunca a vi com as mãos rachadas de sabão ou com os pés empoeirados da terra. Depois vinha eu. E sobre mim, bem, você já sabe. Eu era o oposto das duas irmãs. Enquanto elas cresciam para dentro de casa, delicadas e protegidas, eu crescia para fora, no sol quente, na chuva fria, no trabalho que não tinha fim. Não tinha tempo para ficar sonhando com casamento ou bordando flores em pano. Minha vida era cuidar da avó, que tinha ficado meio paralisada de um lado depois de um derrame, e fazer tudo o que as outras não faziam: lavar roupa no tanque até os dedos ficarem enrugados, capinar a horta, carregar lenha para o fogão, limpar o galinheiro. E sabe de uma coisa? Eu não me importava com o trabalho em si. Gostava de ver a horta crescendo com os cuidados que eu dava. Gostava do cheiro de terra molhada depois que eu regava as plantas. Gostava de ouvir minha avó contando histórias antigas enquanto eu penteava os cabelos brancos dela. O que doía era a comparação constante. O jeito como minha mãe olhava para mim como se eu fosse um problema que precisava resolver. Joaquim era o quarto filho, o único homem entre nós. E como era de se esperar naquele tempo, ele era tratado como um príncipe. Meu pai tinha planos grandes para ele. Queria que aprendesse os negócios da família, que fizesse contatos importantes, que se tornasse um homem de respeito na cidade. Joaquim não precisava acordar cedo, não precisava carregar peso, não precisava de quase nada além de estudar e circular entre as pessoas certas. Tinha aquele jeito convencido de quem sempre ouviu que era especial e olhava para mim com uma mistura de pena e superioridade que me irritava profundamente. Por fim chegava Isadora, a caçulinha. Ela nasceu quando nossa mãe já estava mais velha e por isso foi tratada como um presente precioso que podia quebrar a qualquer momento. Cabelos loiros como milho maduro, sempre com laços e vestidos engomados, mimada por todo mundo. Isadora cresceu achando que o mundo girava em torno dela, porque de fato, naquela casa, girava. Se ela queria alguma coisa, alguém corria para buscar. Se ela chorava, todos paravam para consolá-la. Ela não conhecia o gosto do esforço, nem o peso da responsabilidade. Nossa casa era grande, mas dividida por muros invisíveis. Tinha a parte da frente, onde as visitas eram recebidas, onde minha mãe exibia as filhas bonitas como se fossem troféus. Tinha a cozinha e a área de serviço, onde eu passava a maior parte do tempo. E tinha o quarto da avó, nos fundos, onde eu dormia para poder cuidar dela durante a noite quando ela precisasse. Meu pai, seu Paulo, era um homem calado, daqueles que fumavam cachimbo na varanda depois do jantar e falavam pouco. Trabalhava com negócios na cidade, coisas que eu nunca entendi direito, mas que, segundo ele, iam fazer nossa família prosperar.
Ele não era cruel comigo como minha mãe era, mas também não me defendia. Simplesmente me ignorava, como se eu fosse parte da mobília da casa, útil mas sem importância. Minha mãe, Dona Helena, era quem comandava tudo dentro daquelas paredes. Ela vinha de uma família que tinha sido importante no passado e vivia tentando manter as aparências, mesmo quando as coisas não iam tão bem quanto ela gostaria. Era obcecada com a ideia de casar bem as filhas, especialmente Ana e Beatriz. Comigo, ela tinha desistido antes mesmo de tentar. Essa aí vai ter que se virar sozinha, eu ouvia ela dizer para as comadres, porque com essa cara e esse jeito de homem macho, nenhum rapaz decente vai querer. As tardes na nossa casa tinham um ritmo próprio. Lá pelas 3 horas depois do almoço, Ana e Beatriz se sentavam na varanda com seus bordados. Minha mãe ficava com elas, conversando sobre vestidos, casamentos, festas na cidade. Joaquim saía para seus compromissos com meu pai. Isadora brincava no quintal, sempre vigiada para não se sujar. E eu estava lá atrás, cuidando da avó, lavando louça, preparando o jantar, alimentando as galinhas. Minha avó era minha única aliada naquela casa. Ela tinha a língua meio presa por causa do derrame, mas os olhos dela diziam tudo. Quando minha mãe falava mal de mim, eu via a tristeza no olhar da vovó. Quando eu voltava machucada de tanto trabalho, ela segurava minha mão com a força que ainda tinha. À noite, antes de dormir, ela murmurava palavras que eu nem sempre entendia, mas que soavam como bênçãos. Foi ela quem me ensinou, sem palavras, que amor não está no que se diz, mas no que se faz. Que dignidade não está na beleza do rosto, mas na força do caráter. Que Deus olha para o coração, não para o espelho. E assim foram se passando os anos daquela primeira fase da minha vida. Enquanto minhas irmãs cresciam para serem noivas, eu crescia para ser forte. Enquanto Joaquim aprendia negócios, eu aprendia a sobreviver. Enquanto Isadora era poupada de tudo, eu aprendia o gosto amargo da injustiça e o gosto doce da consciência tranquila. Não sabia ainda, mas cada calo nas mãos, cada madrugada acordada, cada palavra dura que engolia em silêncio, estava me preparando para algo muito maior do que aquela casa pequena podia imaginar. O dia começava antes do sol nascer. Eu acordava com o canto do galo lá fora e com minha avó se mexendo na cama ao lado, pedindo água. Levantava devagar para não fazer barulho, acendia o lampião a querosene que deixava um cheiro forte no ar e ajudava ela a se sentar. Depois ia para a cozinha preparar o café da manhã para todo mundo. A cozinha era meu reino de trabalho, um fogão a lenha que eu mesma acendia, colocando gravetos secos e soprando até a fumaça subir e o fogo pegar. O cheiro de fumaça misturado com o café passando na coador de pano é uma lembrança que carrego até hoje. Enquanto o café fervia, eu cortava fatias grossas de bolo de fubá que tinha feito no dia anterior, ou fritava uns bolinhos de chuva quando tinha tempo. Lá pelas 6 horas, o resto da casa começava a acordar. Primeiro meu pai, que descia já vestido, sentava-se à mesa e lia o jornal enquanto tomava café em silêncio. Depois vinha Joaquim, bocejando, reclamando que ainda era cedo. Ana e Beatriz desciam sempre juntas, já arrumadas, com os cabelos penteados e as roupas impecáveis. Minha mãe era a próxima, dando ordens antes mesmo de sentar-se. Isadora era sempre a última, toda sonolenta, pedindo mimo. E eu? Eu já tinha tomado meu café há mais de 1 hora, em pé mesmo, com um pedaço de pão e um gole de café requentado, porque não havia tempo para sentar com os outros. Enquanto eles comiam, eu já estava tirando os pratos sujos da pia, esquentando água para lavar, preparando a comida do almoço. As manhãs tinham suas rotinas fixas. Segunda-feira era dia de lavar roupa. Eu enchia o tanque grande de cimento com água fria do poço, esfregava peça por peça naquela tábua de madeira até os dedos doerem, torcia com força e pendurava tudo no varal que se esticava de um lado a outro do quintal. O cheiro de sabão de coco ficava grudado na minha pele o dia inteiro. Enquanto isso, Ana e Beatriz costuravam na sala, protegidas do sol, com uma jarra de suco de limão ao lado. Terça era dia de feira.
Meu pai ia cedo levar Ana e Beatriz para escolherem tecidos e fitas. Joaquim o acompanhava para fazer contatos, como dizia. Eu ficava em casa cuidando da avó e limpando a casa toda, varrendo, tirando pó, lavando o chão de tábua corrida até ele brilhar. Isadora ficava brincando no quarto, espalhando brinquedos que eu teria que arrumar depois. Na quarta-feira, minha mãe recebia as amigas para o chá da tarde. Era o dia que ela mais gostava, porque podia exibir a casa arrumada e as filhas bonitas. Eu passava a manhã preparando quitandas, biscoitos de polvilho, broas de fubá, pão de queijo. O cheiro de canela e erva doce enchia a cozinha. Quando as visitas chegavam, Ana e Beatriz se sentavam na sala com suas melhores roupas, servindo chá em xícaras de porcelana que só eram usadas nessas ocasiões. Eu ficava na cozinha, preparando mais café, lavando louça, entrando e saindo para servir, sempre invisível. E era nesses chás da tarde que as coisas mais doíam. Porque as amigas de minha mãe elogiavam Ana e Beatriz, perguntavam sobre pretendentes, falavam dos bailes que viriam. E quando me viam passar com a bandeja, sempre tinha aquela que perguntava: "E a Esmeralda, dona Helena? Já tem algum rapaz interessado?" Minha mãe sorria daquele jeito falso e respondia: "Ah, a Esmeralda é diferente das irmãs. Essa aqui puxou para o trabalho, não para o casamento. Mas é forte, não é? Serve para outras coisas." Eu baixava a cabeça e voltava para a cozinha, engolindo a vergonha seca que subia pela garganta. Atrás da porta, apertava o pano de prato entre os dedos e respirava fundo, contando até 10, até 100, até 1000, para não chorar ali mesmo. As tardes eram para cuidar da horta. Eu gostava desse momento, mesmo com o sol quente batendo nas costas. Ali, entre os pés de tomate, as couves, as abóboras que se espalhavam pelo chão, eu me sentia útil de um jeito bom. Via as coisas crescendo por causa do meu cuidado. Via os frutos amadurecendo por causa da água que eu carregava em baldes pesados todos os dias. O verde das folhagens, o vermelho dos tomates maduros, o amarelo das abóboras eram as cores que me davam alegria. Joaquim, às vezes, passava por ali, vindo de algum compromisso na cidade, e fazia algum comentário maldoso. "Esmeralda, você nasceu para ser homem, não mulher. Olha essas mãos, parecem de peão de fazenda." Eu não respondia, apenas continuava cavando a terra, arrancando o mato, cuidando das plantas como se cuidasse de filhos. Isadora, quando enjoava de brincar sozinha, vinha me procurar no quintal, mas não para ajudar, nunca para ajudar. Ela sentava numa pedra limpa, longe da terra, e ficava me olhando trabalhar enquanto contava histórias bobas sobre as bonecas dela ou sobre o vestido novo que minha mãe tinha prometido fazer. Eu ouvia em silêncio, respondendo de vez em quando com um "aham" ou um "que bonito", enquanto minha enxada cavava a terra dura. No fim da tarde, quando o sol começava a descer e pintava o céu de dourado e laranja, eu buscava minha avó para sentá-la na cadeira de balanço da varanda. Ela gostava de ver o pôr do sol, mesmo sem poder falar direito. Eu me sentava no chão, aos pés dela, e ficávamos ali, em silêncio, ouvindo os pássaros voltando para o ninho, o vento mexendo nas folhas da mangueira, o rangido da cadeira indo e vindo. Esses eram os meus momentos de paz. Sem minha mãe criticando, sem minhas irmãs me olhando com pena, sem Joaquim zombando, sem as obrigações gritando no meu ouvido. Só eu, minha avó e aquele céu que Deus pintava diferente todo dia. À noite, depois do jantar que eu preparava e servia, quando todos já tinham ido dormir, eu ainda estava na cozinha terminando de lavar a louça, preparando a massa do pão para o dia seguinte, deixando tudo arrumado. Só então, com as mãos rachadas de frio e sabão, é que eu podia me deitar na minha cama simples, no quarto dos fundos, ao lado da avó que já roncava baixinho. Antes de apagar o lampião, eu olhava pela janela pequena que dava para o quintal. Via as estrelas lá em cima, tão distantes, tão brilhantes, e me perguntava se um dia minha vida seria diferente. Se um dia alguém olharia para mim e veria mais do que a filha feia, a irmã útil, a neta cuidadora. Se um dia alguém veria Esmeralda, a pessoa inteira que existia debaixo de todo esse cansaço.
Mas logo espantava esses pensamentos. Não adiantava sonhar, não adiantava esperar. Minha vida era essa e eu tinha que viver ela do melhor jeito possível. Com dignidade, com trabalho honesto, com a consciência limpa de quem faz o que precisa ser feito. E assim se passavam os dias, as semanas, os meses. Sempre iguais, sempre pesados, sempre meus. Tem momentos na vida que a gente sente que algo está mudando, mesmo sem saber direito o quê. Foi assim naquele período, quando as coisas na nossa casa começaram a ficar diferentes, tensas, como quando o ar fica pesado antes da tempestade chegar. Tudo começou quando meu pai voltou de uma viagem à capital com o rosto mais fechado que o normal. Ele trancou-se no escritório com Joaquim a tarde toda, e eu podia ouvir vozes alteradas, papéis sendo mexidos, aquele clima de preocupação que deixa a casa toda em alerta. Minha mãe ficou nervosa, andando de um lado para o outro, mandando Ana e Beatriz ficarem quietas no quarto, proibindo Isadora de fazer barulho. Quando finalmente saíram do escritório, já estava escurecendo. Meu pai acendeu o cachimbo e ficou na varanda, olhando para o nada, soltando fumaça que subia devagar no ar parado. Joaquim tinha os olhos vermelhos, como quem tinha passado a mão no rosto com força. E foi naquele jantar, com todo mundo quieto demais, que eu comecei a perceber: tinha algo errado com os negócios da família. Nos dias seguintes, as conversas baixas se multiplicaram. Meu pai saía mais cedo e voltava mais tarde. Joaquim andava agitado, falando de juízes, de papéis, de dívidas que não faziam sentido. Minha mãe, sempre tão preocupada com aparências, começou a economizar nas compras, a pedir para eu usar menos lenha no fogão, a reclamar do preço de tudo. Mas o pior foi quando ela chamou Ana e Beatriz para uma conversa séria na sala. Sentou as duas no sofá e disse com aquela voz firme que não aceitava questionamento: "Meninas, vocês precisam se casar logo. Preciso que vocês entendam que isso é urgente agora. Não podemos mais esperar o pretendente perfeito. Vocês vão aceitar as próximas propostas que aparecerem, desde que sejam de homens de bem." Eu estava servindo café, como sempre invisível na minha função, e vi o rosto de Ana empalidecer. Beatriz tentou protestar. "Mas mãe, eu ainda sou muito..." Não terminou a frase. Minha mãe cortou. "Você tem idade suficiente para ser esposa. E é isso que vai acontecer. Seu pai e eu decidimos." Naquela noite, ouvi Ana chorando no quarto que dividia com Beatriz. Um choro baixo, abafado no travesseiro, mas que atravessava as paredes finas da casa. Senti uma dor estranha no peito. Mesmo sendo ela uma das que nunca me defendeu, mesmo sendo uma das flores protegidas enquanto eu era a pedra jogada de lado, eu não conseguia sentir alegria vendo minha irmã sofrer. As semanas que se seguiram foram estranhas. Minha mãe começou a receber visitas diferentes nos chás da tarde. Não eram mais as comadres fofoqueiras, mas mães de rapazes solteiros, tias que faziam papel de casamenteiras, senhoras que vinham conhecer as moças da casa. Ana e Beatriz eram exibidas como mercadoria em feira, forçadas a sorrir, a servir chá com as mãos tremendo, a responder perguntas sobre suas prendas domésticas. Foi num desses chás que aconteceu algo que mudou tudo para mim. Tinha vindo uma senhora elegante, toda vestida de tecido bom, com um perfume forte de rosa que tomava conta da sala. Ela trazia o filho, um rapaz alto de cabelos penteados para trás, que ficou sentado no canto, olhando as irmãs com aqueles olhos que avaliavam, mediam, julgavam. Minha mãe estava radiante, falando das qualidades de Ana e Beatriz, mostrando bordados, servindo as melhores quitandas. Eu entrava e saía trazendo mais café, mais biscoitos, sempre agachando a cabeça, sempre tentando ser invisível. Mas foi quando voltei para a cozinha que ouvi. A porta tinha ficado entreaberta e a voz da senhora elegante chegou clara aos meus ouvidos. "Suas filhas são realmente bonitas, dona Helena. Mas me conte, por que a outra, a que está servindo, é tão diferente? É filha do mesmo pai?" Meu coração parou. Segurei a bandeja com tanta força que meus dedos ficaram brancos. A risada da minha mãe veio antes da resposta. "Ah, a Esmeralda? Sim, é filha do mesmo pai, infelizmente.
Mas essa aí puxou o lado feio da família. Não serve para casamento, então a gente usa para o trabalho pesado. Cada filha nasce com seu destino, não é mesmo? A senhora concordou com de compreensão, e a conversa seguiu como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem acabado de falar da minha vida, do meu valor, do meu destino, como quem fala do tempo ou da colheita. Minhas pernas tremeram. A bandeja quase caiu das minhas mãos. Respirei fundo 1, 2, 3 vezes, tentando controlar a vontade de entrar naquela sala e gritar tudo o que sentia. Mas não fiz isso. Coloquei a bandeja sobre a mesa da cozinha, com cuidado para não fazer barulho, limpei as mãos no avental e saí pelo quintal. Fui para o fundo, onde ficava a horta, onde ninguém me via. Sentei no chão de terra, entre os pés de couve, e deixei as lágrimas caírem. Choravam não só pela humilhação, mas por uma vida inteira de rejeição. Por todas as vezes que fui comparada e diminuída. Por ser tratada como peso, como problema, como a filha que nasceu errada. Minha avó deve ter percebido minha falta, porque pouco depois ouvi o barulho do seu chinelo arrastando devagar pelo quintal. Ela não conseguia andar direito por causa do derrame, mas tinha vindo me procurar. Sentou-se ao meu lado, com dificuldade, e segurou minha mão com aquela que ainda funcionava. Não disse nada, porque as palavras não saíam direito da sua boca, mas apertou minha mão com força. E naquele aperto havia tudo: compreensão, amor, revolta, tristeza. Ficamos ali até o sol começar a descer, até o dourado da tarde tingir tudo de uma cor que parecia quente, mas que não aquecia o frio que eu sentia por dentro. Quando voltei para casa, a visita já tinha ido embora. Minha mãe estava satisfeita, dizendo que o rapaz tinha gostado de Beatriz e que provavelmente voltaria para formalizar o pedido. Beatriz estava pálida, sentada no sofá, olhando para as próprias mãos. Ana tinha se trancado no quarto. Joaquim comemorava, dizendo que aquele casamento podia ajudar a família com os problemas que estavam enfrentando. E ninguém perguntou onde eu tinha estado. Ninguém notou meus olhos vermelhos de choro. Ninguém se importou. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto escuro, eu entendi algo que nunca tinha entendido antes. Minha família não me rejeitava, só porque eu era diferente das outras. Eles me rejeitavam porque eu existia do jeito que eles não planejaram. Porque eu era um desvio no roteiro perfeito que eles tinham escrito. E nada do que eu fizesse, por mais que trabalhasse, por mais que me esforçasse, ia mudar isso. Mas sabe o que também entendi naquela noite? Que eu não precisava da aprovação deles para ter valor. Que minha vida valia mais do que aquelas palavras duras. Que eu era forte não apesar da rejeição, mas por causa dela. Dormi pesado naquela noite, com um nó na garganta, mas também com uma decisão se formando dentro de mim. Algo estava mudando, não só na casa, mas dentro do meu peito. Algo que eu ainda não sabia nomear, mas que estava crescendo como uma planta teimosa que brota no meio das pedras. Minha filha, tem dias que marcam a vida da gente como ferro quente marca couro. E aquele dia, quando a carta chegou, foi um desses que eu nunca mais esqueci, mesmo com todos esses anos que se passaram. Era uma manhã de sábado. Lembro bem porque era dia de feira e a casa estava naquele movimento de sempre. Meu pai e Joaquim tinham saído cedo para resolver uns papéis na cidade, assuntos desses negócios que estavam dando problema. Minha mãe estava nervosa, contando moedas na mesa da cozinha, fazendo contas em voz baixa, reclamando que precisava economizar mais. Ana e Beatriz estavam no quarto. Beatriz já preparando seu enxoval, porque o pedido de casamento ia ser formalizado em breve. Isadora brincava no quintal, alheia a tudo como sempre. Eu estava no tanque, esfregando lençóis, quando ouvi o barulho do portão rangendo. Era o carteiro, um senhor de cabelos brancos que sempre trazia as correspondências montado numa bicicleta velha que chiava a cada pedal. Sequei as mãos no avental e fui receber. Ele me entregou 3 cartas, uma para meu pai, uma conta pelo jeito do envelope e uma terceira que me fez o coração pular. O envelope era grosso, de papel bom, com meu nome escrito em letra firme e bonita. Senhorita Esmeralda. Nunca tinha recebido carta endereçada a mim.
Virei o envelope nas mãos molhadas, sentindo o peso dele, o cheiro de papel novo. No verso, um selo de lacre vermelho, coisa de gente importante. Minha mãe apareceu na porta. Quem mandou carta? Tem uma para mim, respondi, ainda olhando o envelope sem entender. Ela atravessou o quintal em passos rápidos, arrancou a carta da minha mão e examinou com aquela cara de desconfiança que eu conhecia tão bem. Para você? Quem ia mandar carta para você? Virou o envelope de um lado para o outro, tentou ler através da luz e finalmente me devolveu com um gesto impaciente. Abre logo, vamos ver que bobagem é essa. Com os dedos tremendo, quebrei o lacre. Dentro tinha 2 folhas de papel dobradas com cuidado. Abri devagar e comecei a ler. A letra era a mesma do envelope, firme e clara. Prezada senhorita Esmeralda, espero que esta carta a encontre bem. Meu nome é Arthur. Sou proprietário da fazenda Santo Antônio, nas terras que fazem divisa com a propriedade de sua família. Embora não nos conheçamos pessoalmente, eu a conheço há algum tempo de vista e de fama. Há alguns anos, presenciei um ato seu na feira da cidade que ficou marcado em minha memória. A senhora comprou uma galinha e a entregou a um senhor idoso que estava sendo injustamente acusado. Vi naquele gesto não apenas bondade, mas coragem e senso de justiça. Desde então, tenho observado sua conduta e seu caráter, e tenho convicção de que a senhora é uma mulher de valor verdadeiro. Venho por meio desta carta pedir permissão para visitá-la e a sua família, com o propósito de conhecê-la melhor. E se Deus permitir e a senhora concordar, formalizar uma intenção de casamento. Sou viúvo, sem filhos, proprietário de terras prósperas. Não busco uma esposa por necessidade, mas por escolha, e escolho a senhora por aquilo que vi em seu caráter. Aguardo resposta, e peço que, se concordar, me receba na próxima terça-feira, às 3 da tarde. Com respeito e consideração, Arthur de Oliveira Santos. Minha voz sumiu. Li a carta 1, 2, 3 vezes, sem conseguir acreditar no que estava escrito ali. Minha mãe arrancou o papel da minha mão antes que eu pudesse reagir e leu em voz alta, com aquele tom de quem não acredita no que está lendo. Quando terminou, fez-se um silêncio tão grande que dava para ouvir o vento mexendo nas folhas da mangueira. Minha mãe olhou para mim como se estivesse vendo um fantasma. Isso não faz sentido nenhum, murmurou. Nenhum sentido. Ana e Beatriz tinham aparecido na porta, atraídas pelo movimento estranho. Quando minha mãe contou sobre a carta, o rosto delas foi um poema. Beatriz arregalou os olhos, incrédula. Ana sentou na cadeira da varanda como se as pernas tivessem fraquejado. Um fazendeiro rico pedindo você em casamento? Beatriz falou, e na voz dela tinha uma mistura de espanto e algo que parecia inveja. Como pode? Minha mãe ainda segurava a carta, lendo de novo, procurando algum erro, alguma pegadinha. Tem que ser engano. Esse homem não sabe o que está pedindo. Provavelmente nunca te viu direito, Esmeralda. Quando ele chegar aqui na terça-feira e te ver de perto, vai desistir na hora. Aquelas palavras me acertaram como um tapa, mas dessa vez eu não baixei a cabeça. Segurei o olhar da minha mãe e disse, com uma voz que eu mesma não reconheci: então deixa ele decidir isso, mãe. Se ele vier e não quiser mais, problema dele. Mas pelo menos alguém olhou para mim e viu alguma coisa que vale a pena. O silêncio que veio depois foi diferente. Minha mãe me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Ana e Beatriz trocaram um olhar que eu não soube decifrar. E eu senti algo crescendo dentro do peito, algo que não era raiva nem tristeza. Era esperança. Uma esperança pequena, frágil como broto novo, mas que estava ali, teimosa, querendo crescer. Quando meu pai e Joaquim voltaram da cidade, minha mãe contou sobre a carta com aquele tom de quem conta uma piada sem graça. Meu pai leu o papel, coçou a barba e disse: Fazenda Santo Antônio. Conheço esse nome. Terras boas, rebanho grande. Se o homem está interessado, não vamos recusar. Seria bom para a família ter essa aliança. Joaquim deu risada. Pobre homem, não sabe no que está se metendo. Mas se ele quer a Esmeralda, que venha buscar.
Um problema a menos pra gente. Cada palavra era uma pedra, mas eu estava começando a construir uma muralha com elas. Uma muralha que me protegeria, que me faria forte, que me lembraria de que eu não precisava da aprovação deles. Naquela noite, deitada na cama, com minha avó dormindo no outro canto do quarto, segurei a carta contra o peito. Li de novo a luz fraca da lua que entrava pela janela. Vi naquele gesto não apenas bondade, mas coragem e senso de justiça. Alguém tinha visto. Alguém tinha olhado para além do meu rosto comum, das minhas mãos calejadas, e tinha visto quem eu realmente era. Chorei naquela noite, mas não de tristeza. Chorei de alívio, de surpresa, de uma alegria assustada que não sabia se podia confiar. Chorei pensando que talvez, só talvez, minha vida pudesse ser diferente do que todos tinham decidido que ela seria. Os dias até terça-feira passaram devagar como mel escorrendo. Minha mãe andava inquieta, ora dizendo que era tudo um engano, ora planejando como receberia o fazendeiro para não passar vergonha. Ana e Beatriz me olhavam diferente agora, com uma curiosidade misturada com algo que eu não conseguia nomear. Joaquim fazia piadas, mas percebi que ele também estava curioso. Isadora era a única que não entendia nada, continuava brincando, alheia a tudo. E eu? Eu continuava trabalhando, cuidando da avó, lavando roupa, preparando comida. Mas agora tinha uma diferença. Dentro de mim, aquela esperança pequena estava crescendo, ganhando raízes, ficando mais forte a cada dia que passava. Na segunda-feira à noite, minha mãe me chamou no quarto. Amanhã você vai se arrumar direito. Vai lavar esse cabelo, vai colocar o vestido rosa que eu guardei da Ana, vai tentar parecer apresentável. Não quero que esse homem ache que criamos você no meio do mato. Concordei em silêncio, mas por dentro eu sabia. Se Arthur tinha me escolhido, era por quem eu era de verdade, não por um vestido emprestado ou um cabelo arrumado. E se ele mudasse de ideia ao me ver, então não era o homem certo para mim. Dormi pouco naquela noite. O coração batia forte, a cabeça não parava de pensar. E lá fora, as estrelas brilhavam como sempre, indiferentes ao destino de uma moça que tinha passado a vida inteira sendo chamada de feia, mas que agora tinha uma carta em papel bom dizendo que ela tinha valor. Acordei antes do sol nascer, como sempre. Mas naquele dia, meu coração batia diferente, como passarinho preso numa gaiola querendo sair. A manhã foi estranha na casa. Minha mãe andava de um lado para o outro, arrumando a sala pela 5ª vez, mudando as flores do vaso, mandando eu limpar o que já estava limpo. Ana e Beatriz ficaram no quarto quase o dia todo, cochichando baixo, espiando pela fresta da porta quando achavam que ninguém via. Joaquim saiu cedo com meu pai, dizendo que iam resolver uns assuntos na cidade, mas eu sabia que era só para não ter que ficar naquele clima tenso. Minha avó, coitada, sentia a agitação toda, mas não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Segurei a mão dela de manhã e expliquei devagar, bem perto do ouvido. Vovó, hoje vem um homem aqui que quer me conhecer. Um homem que quer casar comigo. Ela apertou minha mão com força e fez um barulho na garganta que parecia aprovação. Seus olhos, mesmo cansados, brilharam de uma alegria que me aqueceu por dentro. Lá pelo meio-dia, minha mãe me mandou parar com o serviço e ir me arrumar. Subi para o quarto com uma bacia de água morna, sabonete de lavanda que raramente eu podia usar, e o tal vestido rosa que tinha sido de Ana. Era bonito, não vou mentir, com uns bordados delicados na gola e nas mangas. Mas quando vesti, ele ficou apertado nos ombros e largo na cintura. Meu corpo era diferente do de Ana, mais forte, mais largo do trabalho. Eu era feita de outra massa. Olhei meu reflexo no espelho pequeno e rachado que tinha no quarto. Vi uma mulher de rosto comum, sim, sem os traços delicados das irmãs. Mas vi também olhos honestos, boca firme, uma expressão de quem conhecia o peso da vida. E pela primeira vez não senti vergonha do que via. Pensei, se Arthur me escolheu, foi essa mulher aqui que ele quis, não uma cópia mal feita das minhas irmãs. Desci as escadas com cuidado para não pisar na barra do vestido que era comprido demais para mim. Minha mãe me olhou de cima a baixo e suspirou, mas não disse nada. Ana mordeu o lábio, Beatriz desviou o olhar.
Só minha avó, sentada na cadeira da sala, fez um barulho que soava como aprovação. As 3 horas da tarde se aproximavam devagar. Cada minuto parecia ter 1 hora. Minha mãe mandou fazer café fresco, pôs na mesa os biscoitos de polvilho que eu tinha feito de manhã, arrumou as xícaras boas. A casa inteira cheirava a cera de abelha do chão recém-encerrado e a café passado na hora. Quando o relógio da sala bateu 3 horas, meu coração quase pulou pela boca. E foi exatamente nesse momento que ouvimos o barulho de cavalos lá fora e o rangido do portão sendo aberto. Minha mãe correu para a janela. É ele. Chegou numa charrete bonita com 2 cavalos. Vem vestido de terno. Sua voz tinha uma mistura de alívio e surpresa, como se ainda não acreditasse que aquilo estava mesmo acontecendo. Meu pai, que tinha voltado às pressas da cidade, foi abrir a porta. Eu fiquei ali, de pé no meio da sala, com as mãos suando frio e o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que todo mundo podia ouvir. E então ele entrou. Arthur era um homem alto, de ombros largos, cabelos escuros, com alguns fios prateados nas têmporas. Devia ser bem mais velho que eu, mas tinha uma presença que enchia a sala sem precisar falar alto. Usava um terno simples, mas bem cuidado, botas limpas, chapéu na mão. Mas o que me impressionou mesmo foram os olhos. Olhos serenos, gentis, de quem tinha visto muito da vida, mas não tinha se tornado amargo. Ele cumprimentou meu pai com um aperto de mão firme, fez uma reverência respeitosa para minha mãe, acenou educado para minhas irmãs. E então olhou para mim. Seus olhos encontraram os meus, e ele sorriu. Não era um sorriso grande, mas era verdadeiro, chegava até os olhos. E naquele sorriso não tinha decepção, não tinha surpresa desagradável. Tinha reconhecimento, como quem encontra algo que estava procurando. Senhorita Esmeralda, ele disse, e sua voz era grave, mas suave. É uma honra finalmente conhecê-la. Tentei responder, mas minha voz saiu trêmula. Boa tarde, senhor Arthur. Sentamos todos na sala. Minha mãe serviu café com aquele sorriso forçado que usava para visitas importantes. Meu pai começou a conversar sobre terras, clima, colheitas, assuntos de homem. Arthur respondia educado, mas seus olhos voltavam sempre para mim, como se estivesse tentando ler quem eu era por trás do vestido emprestado e do nervosismo. Foi minha mãe quem trouxe o assunto principal. Senhor Arthur, sua carta nos surpreendeu muito. A Esmeralda não é como as outras moças. Ela é diferente, mais forte, mais trabalhadora. O jeito que ela falava trabalhadora soava quase como um pedido de desculpas. Arthur tomou um gole de café e pousou a xícara com cuidado. É exatamente por isso que estou aqui, dona Helena. Não busco uma boneca de vitrine. Busco uma companheira de verdade. Alguém que conheça o valor do trabalho e da justiça. E encontrei isso na senhorita Esmeralda. O silêncio que caiu na sala foi pesado. Minha mãe não sabia o que responder. Ana e Beatriz se entreolharam. Meu pai limpou a garganta, surpreso, mas aparentemente satisfeito. E então Arthur fez algo inesperado. Virou-se diretamente para mim, ignorando os outros, e perguntou: Senhorita Esmeralda, a senhora me permite alguns minutos de conversa particular? Gostaria de conhecer sua opinião sobre esse pedido. Afinal, é sua vida que está em questão, não a dos seus pais. Meu pai começou a protestar. Não é costume. Mas Arthur levantou a mão gentilmente. Com todo respeito, seu Paulo, mas estamos falando do futuro de sua filha. Ela tem direito de falar por si mesma. Minha mãe estava chocada. Ninguém nunca tinha perguntado minha opinião sobre nada. Mas havia algo na firmeza educada de Arthur que não permitia discussão. Meu pai, depois de um momento, concordou com a cabeça. Levantei, as pernas tremendo, e acompanhei Arthur até a varanda. O sol da tarde pintava tudo de dourado, e o cheiro de terra quente subia do quintal. Ficamos ali, de pé, um de frente para o outro. Senhorita Esmeralda, ele começou, e sua voz era gentil. Preciso que a senhora saiba que não vim aqui por desespero nem por necessidade. Vim por escolha. Há 5 anos, vi seu gesto na feira.
Vi a senhora enfrentar a injustiça, defender aquele senhor, fazer o que era certo mesmo sabendo que seria criticada. Desde então, informei-me sobre a senhora. Soube do seu cuidado com sua avó doente, do seu trabalho duro, da sua honestidade, e decidi, é com uma mulher assim que quero construir uma vida. Meus olhos encheram de lágrimas que eu tentei segurar. Minha família não me trata bem, Sr. Arthur. Eles acham que o senhor está cometendo um erro. Acham que eu sou a filha feia, a que não serve para nada além do trabalho pesado. Ele me olhou nos olhos com uma seriedade que me atravessou. Então sua família está cega. Porque eu vejo uma mulher de coragem, de caráter, de força verdadeira. E isso é mais bonito que qualquer rosto de boneca. Ainda me lembro da sensação que senti naquela varanda, com Arthur me olhando daquele jeito respeitoso, esperando minha resposta. Era como se pela primeira vez na vida alguém estivesse me perguntando o que eu queria, o que eu sentia, o que eu pensava. Senhor Arthur, consegui dizer, a voz ainda trêmula mas firme, o senhor nem me conhece direito. Pode ser que eu não seja a mulher que o senhor imagina. Pode ser que eu decepcione. Ele balançou a cabeça devagar. Por isso não estou pedindo casamento imediato. Estou pedindo permissão para conhecê-la melhor. Gostaria de convidá-la para passar alguns dias na minha fazenda, acompanhada de quem sua família designar como chaperone, para que possamos conversar, trabalhar juntos, ver se há entendimento entre nós. Se ao final desse tempo a senhora não quiser seguir adiante, eu a trarei de volta com toda a dignidade e respeito. Mas se houver dos dois lados vontade de construir algo, então sim, falaremos de casamento. Nunca tinha ouvido proposta assim. Naquele tempo, casamento era negócio fechado entre pais e pretendentes, e a moça só tinha que obedecer. Mas Arthur estava me oferecendo escolha, tempo, respeito. E se eu for e decidir não ficar? Perguntei, precisando saber, precisando ter certeza. Então será sua decisão e eu a respeitarei. Não quero uma esposa forçada, senhorita Esmeralda. Quero uma companheira que escolheu estar ao meu lado. O coração apertou. Olhei para o quintal, para a horta que eu cuidava, para a casa onde tinha passado a vida inteira sendo rejeitada. E então olhei de volta para aquele homem que tinha visto valor onde minha própria família só via defeito. Aceito conhecer o senhor melhor, respondi. E ao falar, senti como se estivesse abrindo uma porta que tinha ficado trancada a vida inteira. Ele sorriu, e dessa vez o sorriso era maior, mais alegre. Então amanhã venho buscá-la. Traga roupas para uma semana. E pode trazer sua avó se quiser. Tenho casa grande, ela será bem cuidada. Voltamos para dentro. Arthur conversou com meu pai, formalizando o pedido. Minha mãe ouvia tudo com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Mistura de alívio e incredulidade. Foi combinado. Eu partiria na manhã seguinte para a fazenda Santo Antônio, acompanhada da minha avó. Ficaria uma semana. Depois decidiríamos sobre o futuro. Quando Arthur saiu, levando seu chapéu e sua presença calma, a casa explodiu. Não acredito que isso está acontecendo, Beatriz falou alto, quase gritando. Um fazendeiro rico escolhendo a Esmeralda. Não faz sentido nenhum. Ana estava pálida, sentada no sofá, as mãos apertando o bordado que tinha no colo. Eu sou a mais velha. Eu deveria casar primeiro. Sempre foi assim. Como pode ele escolher ela? Joaquim chegou logo depois, e quando soube da novidade, ficou vermelho de raiva. Esse homem é louco ou cego? Escolher a Esmeralda quando tem duas irmãs bonitas na casa? Que vergonha! Mas foi minha mãe quem disse as palavras mais duras. Ela me puxou pelo braço até a cozinha, longe dos outros, e sibilou bem baixo. Você não sabe em que está se metendo. Esse homem vai te usar, te explorar, e quando cansar, vai te jogar fora como lixo. Porque é isso que você é, Esmeralda, um erro que nasceu nessa família. E nenhum homem de bem vai querer você de verdade. Aquelas palavras deveriam ter me machucado como sempre machucavam. Mas dessa vez, algo era diferente. Olhei nos olhos da minha mãe e vi algo que nunca tinha visto antes. Medo. Ela tinha medo de que eu encontrasse felicidade longe dali. Tinha medo de perder a filha que fazia todo o trabalho pesado. Tinha medo de que eu provasse que ela estava errada sobre mim.
Mãe, respondi com uma calma que me surpreendeu. O Sr. Arthur me ofereceu escolha, algo que a senhora nunca me deu, e eu vou aproveitar essa chance. Se der errado, problema é meu. Mas pelo menos eu tentei. Ela me soltou com um empurrão e saiu da cozinha batendo os pés no chão de madeira. Fiquei ali, respirando fundo, sentindo o cheiro de café velho e sabão que sempre perfumava aquele lugar. Minhas mãos tremiam, mas dentro do peito havia uma certeza crescendo. Naquela noite, arrumei minhas poucas roupas numa trouxa velha. Não tinha muito, uns vestidos simples de trabalho, 2 saias, uma blusa de domingo que raramente usava. Enquanto dobrava cada peça, Ana entrou no quarto. Ficou ali parada, me olhando em silêncio. Esmeralda, ela disse finalmente, e sua voz tinha algo diferente. Talvez tristeza, talvez inveja. Eu sempre fui a bonita. Sempre achei que isso bastava. Mas hoje vi um homem escolher você por coisas que eu nunca nem pensei que eram importantes. Parei de dobrar roupa e olhei para ela. Esperava raiva, esperava desprezo, mas o que vi foi confusão. Ana, você ainda é bonita, e vai casar bem, vai ter a vida que mãe sempre quis para você. Mas será que é a vida que eu quero? Ela sussurrou, e saiu do quarto antes que eu pudesse responder. Beatriz não veio falar comigo. Joaquim me evitou o resto do dia. Isadora, pequena demais para entender, apenas perguntou se eu ia voltar, e quando eu disse que sim, ela voltou para suas bonecas. Meu pai me chamou no escritório antes do jantar. Estava sentado atrás da mesa cheia de papéis, o cachimbo apagado na mão. Esmeralda, esse casamento seria bom para a família. O Arthur tem terras, tem dinheiro, tem influência. Se você conseguir agradá-lo, pode ajudar seus irmãos, pode ajudar nos negócios que estão ruins. Não estrague isso. Aquilo me cortou mais fundo que as palavras da minha mãe. Porque ficou claro. Até meu pai, no momento em que eu finalmente tinha uma chance de felicidade, só pensava no que eu podia fazer por eles. Nunca no que seria bom para mim. Vou fazer o meu melhor, pai, respondi. Mas por dentro eu sabia. Ia fazer o melhor para mim, não para eles. Passei minha última noite naquela casa acordada, deitada ao lado da minha avó, que dormia com a respiração pesada. Olhava para o teto escuro, para as manchas de umidade, para as teias de aranha no canto que eu limpava, mas que sempre voltavam. E pensei em tudo aquilo que tinha vivido ali. O trabalho sem fim, as palavras duras, a solidão entre 5 irmãos, a rejeição constante. Mas também pensei na força que tinha desenvolvido. Nos calos das mãos que provavam que eu sabia trabalhar. Na consciência limpa de quem sempre fez o que era certo. Na coragem de enfrentar injustiça mesmo quando todos diziam para ficar quieta. Arthur tinha visto isso tudo. Tinha olhado para mim e visto valor. E mesmo que desse errado, mesmo que ao final daquela semana eu voltasse para casa, pelo menos alguém tinha me enxergado de verdade. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, pintando tudo de amarelo claro, levantei e acordei minha avó com cuidado. Vovó, hoje a gente vai viajar, vai conhecer um lugar novo. Ela me olhou com aqueles olhos cansados, mas ainda vivos, e apertou minha mão. Era a forma dela dizer, eu vou com você, menina, sempre vou. A manhã em que parti daquela casa foi uma mistura de alívio e medo. Arthur chegou cedo, como tinha prometido, numa carroça maior e mais confortável que a charrete do dia anterior. Trouxe almofadas para minha avó poder viajar sem sofrer tanto, e cobertores caso o vento ficasse frio. Minha mãe nos viu partir da janela, sem sair para se despedir. Não acenei. Ana e Beatriz ficaram na varanda, mudas, olhando a cena como quem assiste algo que não consegue entender. Joaquim nem apareceu. Meu pai deu um aceno seco, mais aliviado que triste, como quem finalmente resolve um problema que atrapalhava há tempo. Só Isadora correu até o portão com seus cabelos loiros bagunçados, gritando: "Volta logo, Esmeralda! Volta logo!" E naquele grito inocente havia a única despedida sincera que recebi. A viagem até a fazenda Santo Antônio levou quase 3 horas. O caminho era de terra batida, empoeirado, ladeado por pastos verdes onde o gado pastava tranquilo.
Arthur ia na frente, conduzindo os cavalos com firmeza, e de vez em quando olhava para trás para ver se estávamos bem. Minha avó dormia encostada no meu ombro, cansada do balanço da carroça. E eu olhava tudo com olhos arregalados, como quem está vendo o mundo pela primeira vez. Quando chegamos, o sol já estava alto no céu. A fazenda era maior do que eu imaginava. Uma casa grande de madeira e pedra, com varanda ampla e telhado vermelho. Ao redor, currais bem cuidados, um moinho de vento girando devagar, árvores frondosas que davam sombra generosa. E além, muito além, campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Bem-vindas à sua casa, Arthur disse, e havia sinceridade na voz. Uma senhora de cabelos brancos presos num coque apareceu na porta. Era Dona Joaquina, a governanta da fazenda, que cuidava da casa desde que a primeira esposa de Arthur tinha falecido. Ela nos recebeu com um sorriso gentil e ajudou a levar minha avó para dentro, acomodando-a num quarto térreo, com uma cama macia e janelas que davam para o jardim. A senhorita fica no quarto do andar de cima, tem vista bonita para o pomar, Dona Joaquina explicou, e me levou por uma escada de madeira que rangia baixinho sob nossos pés. O quarto era simples, mas limpo, com uma cama de ferro, um armário pequeno, uma mesinha com jarra e bacia e aquela janela que prometia vista para as árvores carregadas de frutos. Deixei minha trouxa sobre a cama e fiquei ali parada, sem saber direito o que fazer. Pela primeira vez na vida, ninguém estava me chamando para carregar água, lavar roupa, preparar comida, cuidar de alguém. O silêncio era estranho, quase assustador. Arthur bateu na porta. Senhorita Esmeralda, depois que se acomodar, gostaria de lhe mostrar a fazenda. Mas só se quiser, pode descansar também se preferir. Quero conhecer, respondi rápido, porque ficar parada era pior que trabalhar. Passamos o resto daquela tarde andando pela propriedade. Arthur me mostrou os currais onde ficava o gado, explicou sobre as plantações de milho e feijão, levou-me até a horta grande que os empregados cuidavam. Mas foi quando chegamos numa área afastada, onde havia uma construção pequena e simples, que ele parou e disse: "Este era meu projeto. Queria fazer uma escola para os filhos dos trabalhadores da fazenda, mas sozinho não consegui levar adiante." Olhei para aquele lugar vazio, imaginando crianças ali, aprendendo a ler, a escrever, a ter um futuro diferente. "Por que parou?" perguntei. Faltou alguém que acreditasse nisso comigo. Minha primeira esposa não se interessava por essas coisas. E eu não tinha força para fazer sozinho. Algo se acendeu dentro de mim. Eu poderia ajudar. Sei ler, escrever, fazer contas. Minha avó me ensinou quando era pequena, antes do derrame. Não tive escola, mas aprendi. Arthur me olhou com aqueles olhos serenos e disse: "Então talvez possamos tentar juntos, se a senhora decidir ficar." Voltamos para a casa quando o sol começava a descer, pintando tudo de laranja e dourado. Dona Joaquina tinha preparado um jantar simples: arroz, feijão, carne assada, farofa com ovos, salada da horta. O cheiro enchia a cozinha toda, um cheiro caseiro que aquecia por dentro. Jantamos os 4 na mesa grande da cozinha: Arthur, eu, minha avó, que conseguia comer devagar com ajuda, e Dona Joaquina. Era estranho estar ali, sendo tratada como gente, não como serviçal. Ninguém me mandava buscar isso ou aquilo. Ninguém reclamava da comida. Ninguém fazia piada da minha aparência. Depois do jantar, ajudei Dona Joaquina a lavar a louça. Ela tentou protestar: "Senhorita, a senhora é visita." Mas eu respondi: "Dona Joaquina, não sei ficar parada. Me deixe ajudar, por favor." Ela sorriu e concordou, e ficamos ali, lado a lado, lavando pratos enquanto conversávamos sobre coisas simples: o tempo, as galinhas, a horta. Naquela primeira noite, deitada na cama desconhecida, olhando para o teto escuro de um quarto que não era meu, mas onde eu era bem-vinda, chorei. Chorei de alívio, de cansaço, de uma emoção tão grande que não cabia dentro do peito. Chorei pensando em como a vida podia mudar de um dia para o outro. Chorei agradecendo a Deus por aquele homem que tinha visto valor onde minha família só via defeito. Os dias seguintes foram uma revelação. Acordava cedo, como sempre tinha feito,
Mas agora era para ver o nascer do sol pela janela do quarto, para ouvir os pássaros cantando no pomar, para sentir o cheiro de café que Dona Joaquina preparava. Tomávamos café juntos, conversando sobre os planos do dia. Arthur sempre me perguntava o que eu queria fazer, o que eu achava, o que eu pensava. Era como se minha opinião importasse de verdade. Passávamos as manhãs trabalhando juntos. Ele me mostrou como cuidar dos livros de contas da fazenda, e eu sugeri uns jeitos diferentes de organizar que facilitavam a leitura. Fomos até a tal construção da escola e começamos a limpar, a planejar como seria. Eu desenhava no chão de terra como podia ser a disposição das carteiras, e ele ouvia, concordava, acrescentava ideias. As tardes eram para cuidar da minha avó, que estava mais animada do que eu tinha visto em anos. Dona Joaquina fazia chás de erva cidreira para ela, contava histórias, penteava seus cabelos brancos com carinho. E minha avó, mesmo sem falar direito, sorria. Aquele sorriso torto, meio preso do lado paralisado, mas que era o sorriso mais bonito que eu conhecia. À noite, depois do jantar, Arthur e eu conversávamos na varanda. Conversas sobre tudo e sobre nada. Ele me contou da primeira esposa, que tinha sido uma mulher delicada, frágil, que adoeceu e partiu deixando um vazio grande. Contou dos sonhos que tinha para a fazenda, de fazer dela um lugar onde as pessoas pudessem viver com dignidade. E eu contei da minha vida, das humilhações, do trabalho duro, mas também da força que tinha encontrado naquilo tudo. Foi numa dessas noites, com as estrelas brilhando lá em cima e os grilos cantando no mato, que ele disse: Esmeralda, você é exatamente o que eu imaginava, forte, honesta, inteligente. Mas também é mais. É gentil, é justa, é cheia de sonhos. Fico feliz que tenha vindo. Meu coração apertou de uma forma boa. Eu também estou feliz, Arthur. Pela primeira vez na vida, me sinto vista. Me sinto importante. Ele segurou minha mão e naquele toque simples havia mais respeito e carinho do que todas as palavras bonitas que eu poderia ter ouvido. A semana passou como água correndo no riacho, rápida demais, preciosa demais. E quando chegou o último dia, aquele que tinha sido combinado para eu decidir se ficava ou voltava, acordei com o coração apertado. Sabia o que queria, mas tinha medo. Medo de estar sonhando, medo de acordar e descobrir que nada daquilo era real. Medo de que Arthur mudasse de ideia. Medo até de mim mesma, de não ser capaz de ser a mulher que ele merecia. Naquela manhã, Dona Joaquina preparou um café especial, com broa de milho quentinha, geleia de goiaba feita em casa, queijo fresco que ainda soltava sorinho. O cheiro enchia a cozinha toda de um aconchego que aquecia a alma. Minha avó estava na mesa, comendo devagar, e de vez em quando olhava para mim com aqueles olhos que diziam tudo sem precisar de palavras. Arthur entrou com o chapéu na mão, os cabelos ainda molhados do banho, cheirando a sabonete simples. Sentou-se à mesa e ficou me olhando em silêncio. Finalmente, falou. Esmeralda, hoje é o dia. Preciso saber sua decisão. Quer voltar para casa ou quer ficar aqui comigo? Meu coração bateu tão forte que pensei que todos pudessem ouvir. Olhei ao redor daquela cozinha clara, para Dona Joaquina que me tratava como igual, para minha avó que pela primeira vez em anos parecia em paz, para Arthur que me olhava com respeito e esperança. Quero ficar, disse, e minha avó saiu firme, sem tremer. Mas preciso lhe dizer uma coisa antes. Ele se inclinou para a frente, atento. Diga. Eu não sou delicada como as moças que você deve estar acostumado. Não sei bordar flores bonitas, nem fazer conversa elegante. Tenho mãos grossas de trabalho e jeito de quem viveu duro. Mas sei trabalhar, sei ser leal, sei ser justa. E se você me aceitar assim, do jeito que sou, então fico. Mas só fico se houver verdade dos dois lados. Arthur levantou da cadeira, deu a volta na mesa e parou na minha frente. Seus olhos estavam brilhando de uma emoção que eu não sabia nomear. Esmeralda, é exatamente assim que eu quero você. Verdadeira, forte, inteira. Não quero uma boneca que finge ser o que não é. Quero a mulher que vi defendendo um velho na feira. A mulher que cuidou da avó doente sem reclamar.
A mulher que tem coragem de ser quem é, mesmo quando todos dizem que ela está errada. E então, ele fez algo que me surpreendeu. Ajoelhou-se na frente de mim, ali mesmo, na cozinha simples com cheiro de café e broa. Segurou minhas mãos calejadas entre as dele e disse: "Casa comigo, Esmeralda. Não por conveniência, não por negócio, mas porque em você encontrei a companheira que procurei a vida toda, porque sua força me faz querer ser homem melhor, porque seu coração justo me ensina todo dia o que é certo." As lágrimas escorreram pelo meu rosto sem que eu pudesse segurar. Dona Joaquina chorava também, limpando os olhos no avental. Minha avó fez aquele barulhinho na garganta que era sua forma de aprovar, de abençoar, de dizer que estava feliz por mim. "Caso", respondi, e naquela palavra simples havia todo um futuro se abrindo. "Caso com você, Arthur." Ele levantou, me puxou para um abraço que era forte, mas gentil, e ficamos ali, parados no meio da cozinha, enquanto o sol da manhã entrava pela janela e pintava tudo de amarelo claro. Não foi um beijo de novela, não foi uma cena de conto de fadas. Foi melhor que isso. Foi verdadeiro. Os dias seguintes foram de preparação. Arthur queria casar logo, sem esperar, sem festa grande. "Não preciso de pompa", ele dizia. "Preciso de você ao meu lado, construindo essa vida comigo." E eu concordava, porque festa nunca foi minha praia mesmo. Decidimos que o casamento seria ali mesmo, na fazenda, com o padre da capela próxima, alguns vizinhos e os trabalhadores da propriedade. Sem vestido branco caro, sem enfeites exagerados. Apenas a verdade de duas pessoas querendo unir suas vidas. Dona Joaquina insistiu em fazer um vestido para mim. "Senhorita Esmeralda, a senhora merece estar bonita no seu dia." E ela costurou, com retalhos de tecido bom que tinha guardado, um vestido simples mas lindo. Cor de creme, com uma renda delicada na gola, mangas que cobriam meus braços fortes sem apertar. Quando vesti, pela primeira vez na vida me senti bonita. Não bonita como Ana ou Beatriz, mas bonita do meu jeito, com minha força, com minha verdade. Mas antes do casamento, tinha algo que precisava fazer. Precisava ir até minha antiga casa, buscar minhas poucas coisas que tinha deixado lá e comunicar minha decisão. Arthur se ofereceu para ir comigo, e aceitei. Precisava dele ao meu lado para aquele momento. Voltamos naquela casa numa tarde nublada, com o vento balançando as folhas das árvores e trazendo o cheiro de chuva. Quando o portão rangeu, vi minha mãe aparecer na janela. O rosto dela era uma mistura de surpresa e algo que parecia medo. Entramos. Meu pai estava no escritório, Joaquim na sala lendo o jornal. Ana e Beatriz apareceram das sombras, curiosas. Isadora correu para me abraçar e eu a peguei no colo, sentindo como ela tinha crescido naquela semana que para mim tinha sido uma eternidade. "Vim buscar minhas coisas", anunciei, "e comunicar que vou casar com Arthur. Vou ficar na fazenda com ele." O silêncio que caiu foi pesado como pedra. Minha mãe foi a primeira a falar. "Casar? Já? Mas você mal conhece esse homem." "Conheço o suficiente", respondi calma. "Conheço o suficiente para saber que ele me respeita, que me valoriza, que me vê como pessoa, não como problema." Meu pai saiu do escritório, o rosto fechado. "E quando vai ser esse casamento?" "Daqui a 3 dias, na fazenda. Vocês estão convidados, se quiserem ir." Joaquim deu risada, aquela risada maldosa que eu conhecia tão bem. "Vai casar na roça mesmo? Sem igreja de verdade, sem festa? Que casamento mixuruca!" Arthur, que tinha ficado quieto até então, deu um passo à frente. Sua voz era calma, mas firme. "O casamento será simples porque escolhemos assim. Porque para nós o que importa não é a festa, mas o compromisso. E Esmeralda merece muito mais respeito do que vocês deram a ela a vida toda." Minha mãe ficou vermelha. "Como o senhor ousa?" "Ouso porque é verdade", Arthur continuou, e agora havia um peso na voz dele que fazia a sala inteira ficar quieta. "Vocês tiveram uma joia na casa e trataram como se fosse pedra. Humilharam, diminuíram, usaram. Mas isso acabou. Esmeralda agora tem quem veja seu valor. E eu vou passar o resto da vida provando para ela o quanto vale."
Depois daquele encontro na casa da minha família, voltamos para a fazenda em silêncio. Não era um silêncio ruim, mas daqueles que vêm quando a gente tem muito o que pensar. O céu tinha ficado carregado e começou a chover devagar, uma chuva fina que molhava a terra e trazia aquele cheiro de terra molhada que sempre me acalmava. Naquela noite, depois do jantar, não consegui dormir. Fiquei na varanda, enrolada num chale que Dona Joaquina tinha me emprestado, ouvindo a chuva cair no telhado, pingando no barro, fazendo uma música baixinha que parecia conversar comigo. Estava pensando em tudo o que tinha acontecido, em como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em tão pouco tempo. Arthur apareceu com 2 xícaras de chá de erva cidreira fumegante. Sentou-se ao meu lado, me entregou uma xícara e ficamos ali, ouvindo a noite, sentindo o vapor quente subir e esquentar o rosto. "Está com medo?" ele perguntou depois de um tempo. Pensei antes de responder, porque queria ser honesta. "Tenho. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de você acordar um dia e perceber que sua família tinha razão sobre mim. Medo de decepcionar." Ele tomou um gole do chá e ficou olhando para a chuva. "Sabe o que aprendi na vida, Esmeralda? Que a gente só decepciona quando mente, quando finge ser o que não é. Você nunca vai me decepcionar sendo você mesma, porque é você que eu escolhi, com suas forças e seus medos, com suas certezas e suas dúvidas." "Mas por quê?" perguntei, precisando entender. "Por que você me escolheu? Tinha tantas moças mais bonitas, mais educadas, mais..." Ele me interrompeu gentil. "Mais vazias, entende? Beleza que não tem caráter por trás é como casa bonita sem alicerce. Uma hora cai. Mas você, Esmeralda, você é toda alicerce. É verdade desde a base, e foi isso que me conquistou." Fiquei quieta, deixando aquelas palavras entrarem devagar no coração. A vida toda eu tinha ouvido que não era suficiente, que faltava algo, que eu era o erro da família. E ali estava um homem bom, me dizendo que eu era exatamente o que ele procurava. "Minha avó costumava dizer uma coisa", falei depois de um tempo. Antes do derrame, quando ainda conseguia falar direito. Ela dizia que Deus faz cada pessoa com um propósito e que as pessoas mais fortes são as que passam pelas fornalhas mais quentes. Eu não entendia quando era pequena. Achava que era só jeito dela de me consolar. Mas agora entendo. Arthur olhou para mim com aqueles olhos serenos. "O que você entende? Que se eu tivesse nascido bonita como minhas irmãs, se minha família tivesse me mimado como mimou elas, eu não seria quem sou hoje. Não teria força, não teria caráter, não teria coragem. A rejeição que me machucou também me moldou. E talvez, só talvez, tudo tenha acontecido para me preparar para este momento. Para estar aqui, com você, pronta para construir algo verdadeiro." Ele segurou minha mão, entrelaçando os dedos nos meus. "Sua avó era sábia, e você é mais sábia ainda por ter aprendido com o sofrimento sem deixar que ele te fizesse amarga." Ficamos ali até a chuva parar, até as nuvens se abrirem e deixarem as estrelas aparecerem, brilhando lá em cima como promessas de luz no meio da escuridão. Nos dias seguintes, fui até o quarto da minha avó várias vezes para conversar com ela. Sentava na cadeira ao lado da cama, segurava sua mão que ainda funcionava e falava sobre tudo o que estava sentindo. Ela não conseguia responder com palavras, mas seus olhos diziam tanto. Diziam que estava orgulhosa, que estava feliz por mim, que finalmente eu tinha encontrado o lugar onde pertencia. "Vovó", disse numa dessas conversas, "a senhora foi a única que sempre me amou de verdade. A única que olhou para mim e não viu defeito. E agora vou casar. Vou ter minha própria família. E tenho medo de esquecer tudo que a senhora me ensinou." Ela apertou minha mão com uma força que não tinha há tempos, e naquele aperto havia tudo. "Não esqueça quem você é. Não esqueça de onde veio. Não esqueça que amor verdadeiro é o que fica mesmo quando tudo é difícil." Dona Joaquina também se tornou uma confidente naqueles dias. Enquanto preparávamos a casa para o casamento, limpando, arrumando, ela me contava histórias da primeira esposa de Arthur. Era uma moça delicada, frágil. Adoeceu dos pulmões e foi definhando aos poucos. Arthur sofreu muito. Cuidou dela até o fim, com toda a paciência e amor. Mas quando ela partiu,
Ele ficou sozinho com um vazio grande. Jurou que só casaria de novo se encontrasse alguém forte, alguém que aguentasse os desafios da vida sem quebrar. E ele acha que eu sou essa pessoa? Perguntei, ainda duvidando um pouco. Menina, Dona Joaquina parou de varrer e me olhou nos olhos. Ele não acha. Ele sabe. Você sobreviveu a uma família que te rejeitou. Cuidou de uma avó doente sem reclamar. Trabalhou até as mãos sangrarem sem perder a bondade. Você não é só forte, Esmeralda. Você é aço temperado no fogo. Aquelas palavras me fizeram chorar. Chorar de alívio, de gratidão, de uma alegria tão profunda que doía de tão boa. Na véspera do casamento, fiz algo que precisava fazer. Caminhei sozinha até o fundo da propriedade, até onde começava o mato mais fechado, e me ajoelhei ali na terra úmida. Rezei como minha avó tinha me ensinado quando eu era pequena. Rezei agradecendo a Deus por ter me dado força para atravessar os dias difíceis. Agradeci pela rejeição que me fez forte, pela solidão que me ensinou a me bastar, pelo trabalho que me mostrou meu valor. E pedi sabedoria para ser boa esposa. Pedi paciência para construir aquela nova vida. Pedi que eu nunca me esquecesse do caminho que tinha andado, porque era esse caminho que tinha me trazido até ali. Quando levantei, o sol estava começando a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Um bando de pássaros passou voando e seus cantos encheram o ar de uma música que parecia celebração. E eu senti, bem fundo no peito, uma paz que nunca tinha sentido antes. A paz de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Voltei para casa com o vestido sujo de terra, o rosto marcado de lágrimas, mas com o coração leve como nunca esteve. Dona Joaquina me viu chegar e sorriu. Estava rezando, né, filha? Concordei com a cabeça. Fez bem. Casamento construído com oração tem fundação forte. Naquela última noite antes de me tornar esposa, deitei na cama olhando para o teto, repassando minha vida inteira. Pensei na menina que eu fui, carregando baldes pesados e ouvindo palavras duras. Pensei na moça que cresci sendo, invisível para todos, exceto para uma avó doente. Pensei em todas as vezes que chorei escondida, em todas as humilhações engolidas, em toda a força que precisei encontrar só para sobreviver. E entendi que nada daquilo tinha sido em vão. Cada lágrima tinha regado a mulher que eu me tornara. Cada rejeição tinha fortalecido minha espinha. Cada humilhação tinha me ensinado o valor da dignidade. Eu tinha sido moldada pelo fogo e tinha saído dele não destruída, mas purificada. Quando o sono finalmente veio, dormi profundo, sem pesadelos, sem angústias. Dormi como quem sabe que amanhã começa uma vida nova, uma vida onde eu seria amada, não apesar de quem eu era, mas exatamente por causa disso, o dia do meu casamento amanheceu claro, com aquele sol que parece lavar o mundo de novo. Acordei com os pássaros cantando no pomar, com o cheiro de pão fresco que Dona Joaquina estava assando, com minha avó já acordada no quarto ao lado, fazendo aquele barulhinho feliz na garganta. Vesti o vestido que Dona Joaquina tinha feito com tanto carinho. O tecido cor de creme caía suave no meu corpo, a renda delicada na gola era como um abraço gentil. Penteei meus cabelos simples, prendi com uns grampos, coloquei uma flor branca que tinha colhido no jardim. Quando me olhei no espelho, pela primeira vez na vida, não vi a filha feia. Vi uma noiva. Vi uma mulher que tinha valor. Dona Joaquina entrou no quarto com os olhos brilhando. Senhorita Esmeralda, a senhora está linda, linda de verdade, daquelas que brilham de dentro para fora. O casamento seria no fim da tarde, na pequena capela que ficava perto da fazenda. Arthur tinha convidado os vizinhos, os trabalhadores da propriedade, algumas pessoas da cidade que eram suas amizades. Não era multidão, mas era gente de coração. Gente que vinha para celebrar de verdade, não para criticar ou julgar. E para minha surpresa, lá pelas 2 horas da tarde, ouvi o barulho de uma carruagem chegando. Fui até a janela e vi. Era minha família. Todos eles. Meu pai, minha mãe, Ana, Beatriz, Joaquim, até Isadora que pulava animada. Meu coração apertou. Não esperava que viessem. Depois daquele último encontro, depois das palavras duras,
Achei que tinham decidido me ignorar de vez. Mas ali estavam eles, descendo da carruagem, olhando ao redor com aquela expressão de quem está num lugar desconhecido. Dona Joaquina foi recebê-los, educada como sempre. Levou-os para a sala, ofereceu café e quitandas. Eu fiquei no quarto, respirando fundo, tentando controlar as emoções que subiam pela garganta. Arthur bateu na porta. Eles vieram. Quer vê-los antes da cerimônia? Não sei se quero, respondi honesta. Tenho medo do que vão dizer. Ele entrou, fechou a porta atrás de si e segurou minhas mãos. Esmeralda, hoje é nosso dia. Não importa o que eles digam ou façam. Nada vai estragar isso. Mas se quiser vê-los, eu fico ao seu lado. Concordei. Descemos juntos. Na sala, minha família estava espalhada, claramente desconfortáveis. Minha mãe olhava tudo com aquela expressão crítica, procurando defeitos. Meu pai bebia café em silêncio. Joaquim mexia nos papéis sobre a mesa, sem pedir licença. Ana e Beatriz estavam sentadinhas no sofá, mãos no colo, quietas. Só Isadora veio correndo me abraçar com aquela inocência que ainda não tinha sido corrompida pelo veneno da família. «Vim linda!» ela gritou, e seu sorriso era o único sincero naquela sala. Minha mãe levantou, alisou o vestido caro que tinha posto para a ocasião e disse: «Esmeralda, vim porque é costume a família estar presente, mas preciso que saiba que ainda acho isso tudo muito precipitado.» Antes que eu pudesse responder, meu pai falou: «Helena, já basta.» Sua voz era firme de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Minha mãe olhou para ele surpresa. Ele continuou: «Vim aqui para falar uma verdade que deveria ter falado há muito tempo.» O silêncio caiu pesado. Todos olharam para ele. Meu pai se levantou, tirou o chapéu e ficou me encarando. Seus olhos estavam diferentes. Havia algo ali que parecia vergonha, talvez arrependimento. «Esmeralda», ele começou, e a voz saiu rouca. «Eu e sua mãe tratamos você mal a vida toda. Não tem desculpa, não tem justificativa. Você trabalhou como ninguém trabalhou naquela casa. Cuidou da sua avó quando ninguém mais queria. Fez tudo o que pedimos e mais. E nós te diminuímos, te humilhamos, te fizemos sentir que não valia nada.» Meu coração batia forte. Nunca tinha ouvido meu pai falar assim. Ele continuou, e agora havia lágrimas nos olhos dele. «Quando o Arthur apareceu e te escolheu, fiquei com raiva primeiro. Raiva porque um estranho tinha visto em você o que eu nunca quis ver. Mas depois que vocês foram embora, fiquei pensando. Fiquei repassando sua vida toda, lembrando de cada vez que você nos ajudou, de cada vez que foi justa quando a gente era injusto. E entendi que perdi a melhor filha que um pai poderia ter.» As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Ana estava chorando também, calada. Beatriz olhava para as próprias mãos. Joaquim tinha ficado vermelho, sem saber onde enfiar a cara. Minha mãe estava pálida, apertando a bolsa entre os dedos. Meu pai olhou para ela. «Helena, você também precisa falar. Precisa pedir perdão para nossa filha.» Minha mãe me olhou, e pela primeira vez vi algo quebrado naqueles olhos sempre tão duros. Eu tive inveja de você, Esmeralda.» A voz dela saiu baixa, trêmula. «Inveja da sua força, da sua certeza, da sua capacidade de fazer o que é certo sem medo do que vão pensar. Eu sempre fui fraca, sempre precisei da aprovação dos outros. E você não. Você sempre foi inteira, mesmo quando todos diziam que você estava errada. E isso me assustava e me fazia sentir pequena.» Ela respirou fundo e continuou. «Te chamei de feia porque era mais fácil que admitir que você tinha algo que eu nunca tive. Te tratei mal porque seu jeito de ser me lembrava de tudo que eu não era capaz de ser. E agora estou aqui, vendo você prestes a casar com um homem bom, vendo você feliz e entendendo que perdi anos de ter uma filha maravilhosa por causa do meu orgulho e da minha covardia.» As palavras que eu tinha esperado a vida toda. O reconhecimento que nunca pensei que viria. Estava ali, na frente de todos, no dia do meu casamento. Não sabia o que fazer com aquilo,
Se abraçava, se perdoava, se chorava, se gritava tudo o que tinha guardado por tantos anos. Arthur apertou minha mão, me dando força. E então minha avó, que estava na cadeira de rodas que Arthur tinha conseguido para ela, fez um barulho. Um barulho mais forte que o normal, como se estivesse tentando falar. Todos olharam para ela. E com um esforço imenso, com a boca torta do derrame, ela conseguiu dizer uma palavra, só uma, mas que ecoou na sala inteira. Perdoa. Olhei para aquela mulher que tinha sido minha única fonte de amor verdadeiro. Vi nos olhos dela uma súplica. Perdoe, menina, não por eles, mas por você. Não carregue esse peso para sua nova vida. Deixe aqui, seja livre. Naquele momento, com todos os olhos em mim, com as palavras da minha mãe ainda ecoando no ar, com a súplica da minha avó atravessando meu peito, entendi algo que tinha levado a vida toda para aprender. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas escolher não deixar que o passado enveneite o futuro. Respirei fundo, sequei as lágrimas que molhavam meu rosto e olhei para meus pais. Vocês me machucaram muito. Cada palavra, cada olhar de desprezo, cada vez que me compararam com minhas irmãs e me acharam em falta, tudo isso ficou marcado aqui dentro. Coloquei a mão no peito. Mas hoje é o dia do meu recomeço, e eu não quero começar minha nova vida carregando o peso da mágoa. Caminhei até minha mãe, que estava com os olhos vermelhos, a postura sempre tão ereta agora curvada pelo peso da culpa. Mãe, eu perdoo a senhora. Não porque o que fez foi certo, mas porque eu mereço ser livre. E perdoar é a chave dessa liberdade. Ela desabou em choro, um choro que parecia vir de um lugar muito fundo, e me abraçou pela primeira vez em tanto tempo que eu nem lembrava quando tinha sido a última vez. Era um abraço apertado, desesperado, como quem se agarra ao que quase perdeu para sempre. Depois fui até meu pai. Pai, o Senhor também está perdoado. Espero que daqui para frente possamos construir algo novo, algo melhor. Não espero que sejamos uma família perfeita, mas pelo menos uma família honesta. Ele segurou minha mão entre as dele, ásperas de trabalho como as minhas, e disse: Vou passar o resto da vida tentando compensar, filha. Prometo. Olhei para meus irmãos. Ana veio até mim com passos hesitantes. Esmeralda, eu sempre soube que você era especial. Mas tive medo de admitir, porque se você era especial, então o que eu era? Só bonita. E beleza passa, mas caráter fica. Você sempre teve o que realmente importa. Beatriz também se aproximou. Me desculpa por todas as vezes que fiquei calada quando deveria ter te defendido. Me desculpa por ser covarde. Até Joaquim, sempre tão cheio de si, veio com a cabeça baixa. Eu fui um idiota, Esmeralda. Um completo idiota. Você é 10 vezes mais forte que eu, e eu sempre soube disso. Por isso te diminuía, porque sua força me fazia sentir fraco. Abracei cada um deles, não porque mereciam, mas porque eu merecia a paz que vem do perdão. E Isadora, minha irmãzinha, que nunca tinha entendido as crueldades dos adultos, pulou no meu pescoço e disse: Eu sempre gostei de você, Esmeralda. Você é minha irmã preferida. Arthur, que tinha ficado ali perto o tempo todo, me dando espaço, mas também apoio, sorriu. Ele entendeu que aquele momento, por mais doloroso que fosse, era necessário. Era o fechamento de um ciclo para que outro pudesse começar. A cerimônia do casamento aconteceu quando o sol já começava a descer, pintando o céu daquele dourado que parece bênção. A pequena capela estava cheia de gente simples e verdadeira, trabalhadores da fazenda com suas famílias, vizinhos que tinham vindo celebrar, Dona Joaquina que chorava de alegria, e minha família, que agora estava ali não por obrigação, mas por um começo de reconciliação. Caminhei até o altar apoiada no braço de Arthur, porque não quis que meu pai me levasse. Aquele era meu caminho, minha escolha, minha decisão. O padre, um senhor de cabelos brancos e olhos gentis, sorriu para nós e começou a cerimônia. Quando chegou a hora dos votos, Arthur me olhou nos olhos e disse: Esmeralda, prometo te respeitar todos os dias da minha vida.
Prometo ver seu valor quando você esquecer. Prometo ser seu companheiro, não seu dono. Prometo construir com você uma vida onde a verdade seja mais importante que a aparência. Minha voz tremeu quando chegou minha vez. Arthur, prometo trabalhar ao seu lado, não atrás nem na frente. Prometo ser honesta, mesmo quando a verdade for difícil. Prometo te amar com a mesma força com que aprendi a me respeitar. Prometo fazer desta nossa casa um lugar onde amor não seja palavra vazia, mas ação de todo dia. Quando o padre nos declarou marido e mulher, quando Arthur me beijou ali na frente de todos, ouvi os aplausos e os gritos de alegria. Mas o que mais marcou foi o barulho que minha avó fez, aquele barulhinho dela, que soava como riso e choro ao mesmo tempo e que dizia: "Eu sempre soube, menina, sempre soube que sua história seria bonita." A festa foi simples, mas alegre. Dona Joaquina tinha preparado comida farta, frango assado com farofa, arroz com pequi, feijão tropeiro, saladas da horta, bolos de todos os tipos. O cheiro enchia o ar, misturado com o perfume das flores que enfeitavam as mesas. Tinha viola tocando, gente dançando, crianças correndo pelo quintal, risadas que enchiam a noite de música. Minha família ficou, e pela primeira vez estavam ali não como juízes, mas como convidados. Vi minha mãe conversando com Dona Joaquina, aprendendo talvez que valor não está em aparências. Vi meu pai ajudando a servir as bebidas, humilde pela primeira vez. Vi Ana e Beatriz brincando com as crianças dos trabalhadores, descobrindo talvez que a alegria verdadeira não está em vestidos caros. Quando a noite já estava alta, com as estrelas brilhando lá em cima como diamantes espalhados, Arthur me levou para a varanda da casa. Ficamos ali, ouvindo a festa ao longe, sentindo a brisa fresca da noite, de mãos dadas. "Está feliz?" ele perguntou. "Mais feliz do que jamais imaginei que pudesse ser." Respondi, e era verdade pura. Os anos que se seguiram foram de trabalho e construção. Arthur e eu abrimos aquela escola que ele tinha sonhado. Ensinei as crianças da fazenda a ler e escrever. Vi seus olhinhos brilharem quando entendiam as letras, quando descobriam que eles também podiam aprender, também podiam sonhar. Aquilo me enchia de uma alegria que nenhum elogio de beleza poderia ter me dado. Plantamos cisternas para guardar água da chuva, melhoramos as casas dos trabalhadores, criamos uma horta comunitária. A fazenda prosperou não porque explorávamos, mas porque construíamos junto, com justiça e respeito. Minha família começou a nos visitar com mais frequência. Minha mãe, aos poucos, foi soltando aquela dureza toda e se tornando mais humana. Meu pai aprendeu a pedir opinião em vez de só dar ordens. Ana casou-se depois e veio me pedir conselhos sobre como ser esposa. Beatriz encontrou coragem para escolher o próprio marido, não o que minha mãe queria. Até Joaquim, depois que os negócios da família faliram de vez, veio pedir ajuda, e Arthur lhe deu trabalho honesto na fazenda, onde ele aprendeu pela primeira vez o valor do suor. Minha avó viveu mais alguns anos, sempre bem cuidada, sempre amada. Quando partiu, foi em paz, segurando minha mão, com aquele olhar que dizia: "Você conseguiu, menina. Você voou." Hoje, com meus 81 anos, olho para trás e vejo uma vida que não foi fácil, mas foi verdadeira. Vejo as cicatrizes, mas também vejo a força que elas provam. Vejo as lágrimas, mas também vejo as alegrias que elas regaram. E quero te dizer, minha filha, você que está me ouvindo agora, se alguém um dia te disse que você não era suficiente, que você era feia, que você era o erro, saiba que eles estavam errados. Sua força não está na beleza que se vê no espelho, mas no caráter que se mostra nas escolhas. Seu valor não está na aprovação dos outros, mas na paz que você sente quando deita a cabeça no travesseiro, sabendo que fez o que era certo. Não deixe que as palavras duras de quem não te enxerga definam quem você é, porque você é muito mais do que eles podem ver. Você é a soma de cada vez que levantou quando quiseram te derrubar, de cada vez que amou quando só recebeu rejeição, de cada vez que escolheu a verdade quando a mentira era mais fácil. E se um dia você encontrar alguém que veja seu valor, que olhe para além das aparências e reconheça quem você realmente é, não tenha medo. Aceite,
Porque amor verdadeiro não diminui, ele aumenta. Não aprisiona, ele liberta. Não exige perfeição, ele celebra a verdade. Vivi, amei, sofri, venci. E hoje, sentada nesta cadeira de balanço, com o sol da tarde me aquecendo e o cheiro de café fresco vindo da cozinha, posso dizer com certeza, valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada rejeição valeu a pena, porque me trouxeram até aqui. E aqui, finalmente, eu sou livre. Que você também encontre sua liberdade, minha filha. Que você também descubra seu valor. Que você também viva uma história onde o final não é determinado por quem você era aos olhos dos outros, mas por quem você escolheu ser aos seus próprios olhos. E lembre-se sempre, beleza verdadeira não está no rosto que nasce, mas no coração que se constrói. Que Deus te abençoe, querida. E que sua história também seja bonita.